Alô, alô, galera, estamos chegando para mais um episódio da nossa temporada Esquadrão Imortal e hoje é dia de falar de um time histórico que dominou o futebol por muito tempo, hein? Mais tempo que o Arsenal 0304, que foi o primeiro episódio aqui da nossa série. Trouxemos Ademar falando de São Caetano, Aquela trouxemos o provocada. nosso querido Luciano Potter, que falou dos anos dourados dos anos 2000, que até coincidem, né? E hoje a gente vai falar do Manchester United 0607 e afins. O começo do dominância de Cristiano Ronaldo no futebol. E para começar aqui, eu vou receber ele, o cara que sugeriu, porque o cara é clubista pra caralho, velho. Puta que pariu. E aí, Gus? Eu sou clubista, né? Se você sugeriu o Arsenal pro primeiro, eu tive que rebater com o United, que ganhou 3 seguidas lá, né? Eu tô polidos, irmão. O que foi? Vagabundo. Mas o time que você é mais fã da história é aquele Arsenal. Fala, Rafa, fala, mestre, fala, Gabrielzão. Vamos começar com mais esse podcast aí e falar desse time que eu já gostava do United antes, já falei isso, né? Eu comecei a gostar do United quando meu pai me contou da história do United virando em cima do Bayern de Munique na Champions League 99. Mas aí nessa época aí foi quando eu estava começando mais a ver futebol internacional, comecei a interessar mais com o Ronaldinho no Barcelona e começou a passar a Premier League na ESPN. Aí eu comecei a acompanhar mais o United porque já gostava da história e tudo, e esse time aí me fez realmente escolher o United como segundo time. Apesar que isso não existe, né? É só Galo, mas se for para ter um segundo time é o United. É seu time lá, né? O meu é o Leeds United. Eu vou receber ele, Gabriel Costa. E aí, irmão, como é que estão as coisas? Qual que é seu time na Inglaterra, parceiro? Fala, Andrezão, fala, Gus, fala, Rafa, fala todo mundo que tá ouvindo aí. Um abraço para todo mundo. Na Inglaterra eu não tenho time, como diz Luciano Potter, Andrezão. Eu gosto é do campeonato, eu gosto de assistir, acho do caralho, mas eu não tenho time. Mas tenho saudades de ver esse Manchester em campo. Gostava O que você muito, acha eu do tenho um cara que amigo. torce para time europeu e não tem time brasileiro? O cara que torce para time europeu e não tem time brasileiro? Se ele tá escutando o podcast, pode sair do podcast agora. Vai Ele lá. tem mais que se fuder, né? Vamos ser sinceros. Eu não acho errado, não, mas eu acho que ele perde a melhor parte do futebol, né? Claro, Que é você claro. viver aquilo, você viver a torcida, alguém te provocando, se provocar a Esse pessoa. cara, Gus, ele não tem moral para viver na sociedade. Mas É melhor ele hoje, gostar de outro esporte, de tênis, de ping-pong. ô, André, É mas igual, na época que a gente começou a assistir o futebol internacional, principalmente, ainda assim era muito difícil de ver. Hoje qualquer um assiste um jogo do United, por exemplo, do mesmo jeito que assiste um jogo do Ceará. A facilidade é a mesma. hoje é mais fácil, né? Mas assim, pelo menos acho que talvez Gus também. Quando eu comecei a acompanhar o futebol internacional, a gente costuma procurar uns clubes que têm um pouco a característica do seu time, claro que em proporções totalmente diferentes, mas com algumas características que são o clube do coração, né? Ou pelo menos tem essa, essa percepção, assim, os times que eu gosto mais de acompanhar da Europa, O eles Hamburgo, você têm tem assistido o Hamburgo, então, na Bundesliga. o Schalke Deve ser. 04. É o Hamburgo. Se for pra essa lógica de Gabriel aí, eu também, né? Porque eu sou atleticano e torço pro Arsenal, não. O sofrimento que é torcer pro Atlético e pro Arsenal não tem base, né? É Eu bem não fui por essa parecido. lógica de Gabriel, não, porque o Não, United, não. pelo menos quando eu comecei, era um time que ganhava tranquilamente, né? O Galo nunca foi tranquilo, nem quando ganha, muito menos quando perde. Porque tem um negócio aqui no Brasil que o pessoal fala, né, de antigamente, que existem coisas que só acontecem com o Galo. Lá na Inglaterra tem essa fama com o Arsenal. Existem coisas que só acontecem com o Arsenal. Então, Deixa eu te falar, moço, futebol é sofrimento, é igual o Potter falou, futebol é uma analogia perfeita com a vida. Tirando Gabriel aqui no grupo, eu tenho 32 anos, eu sofri 28 no futebol, velho. 28 anos sofrendo. 28 anos, entendeu? Quer dizer, vamos lá, que eu me dou por gente. Então, 25 anos. De 25 anos, eu sofri 21, porra, na vida futebolística. O time de futebol molda seu caráter, né? Não, eu falar que eu tô vivendo uma fase que, tipo assim, não vou falar que eu tô gostando, óbvio, ninguém gosta de perder, não. Você tá moldando Mas seu caráter agora, né? Exatamente isso, entendeu? Agora que eu tô assim, sentindo na pele umas paradas
Que eu tô assim, mano, porra, vou empatar com Vitória Ó, ali. isso que você falou é forte. Eu lembro disso uma vez. O São Paulo começou, já tinha emendado essa sequência de ser perdedor. Ganhava nada. Aí eu fui assistir São Paulo e Nacional de Medellín na Sul-Americana, perdendo os pênaltis. Velho, o estado não parou de cantar, a torcida demorou tipo meia hora para ir embora do Morumbi. Ali eu falei com o cara, eu falei, acho que tá formando caráter nesses filha da puta. Por quê? Só queria ganhar, agora que só apanha, fica Ó, o mais nosso cascudo. Rafa aí tá de prova, a gente já conversou muito isso aí, você que vai apresentar ele agora. A É, ele gente, agora, velho. a gente Ele é intrometido, conversava né? Ele muito entrou na isso. conversa. Ele A entrou na gente conversava conversa. muito isso na faculdade, ele falava comigo que a torcida do Cruzeiro, não, quando tava mal, não acompanhava muito. E assim, teve uma época que foi isso, né? Hoje a torcida do Cruzeiro, ela vai com. Você vê o último jogo aí, galera foi carregando ônibus para dentro do Mineirão. Os caras estão. A torcida do Cruzeiro mudou a chavinha dela depois que caiu para a Série B, aos poucos, gradativamente. E agora nós estamos começando a ver esse desenvolvimento da torcida aí, de que não é só Libertadores que se vive um clube, que não é só Copa do Brasil, que não é só Diminuiu a Série A. quantidade e melhorou a qualidade, né? Ficou quem tinha que ficar mesmo, entendeu? Ficou quem tinha que Aconteceu ficar. o inverso com o Galo em 2013. Entre os atleticanos tem muito isso da gente falar. Isso aí é torcedor de 2013, depois de 2013. Porque parece que deu um boom, a torcida aumentou, assim, dobrou de um dia para o outro. Só que também corneta, vai no estádio, fica vaiando e tudo, e é totalmente diferente da história do Galo antes disso. Eu nunca tinha visto a torcida do Cruzeiro hoje, igual hoje, ficar de olho na base, motivar jogador de base, igual tem feito agora, sabe? A primeira vez que eu tô vendo, eu acho isso do caralho, entendeu? O Cruzeiro, a torcida abraçando as joias do time, vendo os caras que tem potencial. Tem uns caras que não dá, né? Mas assim, vendo que tem uns caras que dá para melhorar, que sabe que o cara tem um potencial ali, eu acho do caralho o que tá acontecendo assim. Óbvio, não queria estar na situação que tá, mas estamos aprendendo a viver nela. E o massa do Rafa tá futebol é puto isso. aqui já, viu? Vamos passar para ele. E aí, Rafa, como é que estão as coisas, irmão? Hum. Ansioso para falar do United? Antes de eu falar aqui, moço, é porque é o seguinte, eu queria fazer um apelo aqui, porque todo episódio a gente tem que falar de Cruzeiro, moço. Vamos falar de Vamos parar coisa de falar de boa. Cruzeiro, Vamos parar de falar de velho. Cruzeiro, vamos falar de coisa Sofrimento, boa. ninguém quer saber disso, não. Ninguém quer saber, mas Então vamos fazer um episódio especial, aí você pode falar à vontade de Cruzeiro, mas não vamos falar de um time... O Cruzeirense Valdivan vai ser o nome do episódio. O cara A tá gente tá puto. fazendo temporada aqui só de times históricos que praticamente só ganharam, né? E Só começa a falar do ganhar, Cruzeiro. aí começa a falar de desgraça. Justamente por isso, pô. Não. Não. É isso mesmo. Até bom, esse tema tá proibido de falar de time histórico, viu? Vamos falar do de 2003. E quando a gente for falar do time de 2003, não vamos falar do 2021. Isso é regra. Agora eu só queria ressaltar, né, que, como você já bem falou no início aí, é a ascensão de Cristiano Ronaldo para o futebol. É quando ele se tornou o Cristiano Ronaldo que a gente conhece hoje. Essa trinca aí, 6-7, 7-8, 8-9 no United. Foi quando ele começou a disputar para ser melhor do mundo, né? Primeira vez ali contra Kaká e depois Isso. a partida ali contra Messi. Todo ano. Exatamente. Agora vamos falar desse time de 2006, 2007, que é o começo aqui do nosso episódio. Ô, Gus, a única transferência que o United fez em 2006, 2007 foi trazendo aí um cara que... Importantíssimo. Michael Carrick, vindo do Tottenham Hotspur, perdão. E a única saída assim, relevante foi Ruud van Nistelrooy, um dos maiores artilheiros da história do clube, que foi para o Real Madrid. E aí, velho? Carrick agregou? Muito. Vingou? Essas duas transferências foram muito relevantes, né? O Nistelrooy era o cara do time até então. E tanto que foi para o Real Madrid. Nistelrooy é um craque, né? É um ídolo. Foi para o Real Madrid, continuou destruindo. O cara jogava muito. E ficou meio que uma lacuna, né? Quem jogava ali no lugar do Nistelrooy era o Sarra.
muitas vezes o Ferguson até trocava de tática, né? Deixava de jogar com três jogadores mais avançados, colocava o Park, de vez em quando tirava o Sarrai e colocava quem é hoje técnico, né? O Solskjaer, que estava ali finalizando sua carreira no United. Mas a chegada do Carrick já foi muito importante também. É um cara que também é ídolo no United até hoje. Jogou muitas temporadas lá. E era o cara que dava segurança, né? Meio campo com Giggs e Scholes, muito técnico mesmo. E o Carrick era aquele cão de guarda ali. Ele é violento demais. Agora, ô Gabriel, e essa dupla aí, irmão? Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, os dois fizeram 23 gols na temporada. E o Gus já falou aí, tinha Sarra, que entrava de vez em quando, fez até 13 gols na temporada. Larsson e Solskjaer, os reservas. O que você lembra dessa dupla, irmão? O que você lembra Cara, do estrago que eles fizeram esse ano? eu lembro que essa época, como era assim, complicado de assistir jogo, eu ia assistir jogo na casa de um grande amigo meu, que até hoje é Ronaldete aí, que é Luan. A gente ia assistir muito os jogos do Manchester United cara, ver o Rooney e Cristiano Ronaldo em campo, 6-7, 6-7 e 7-8, essa seleção que o Manchester fez, cara, meio que na época minha, que eu era bem novo, a gente tinha como referência jogador, era os jogadores do Manchester United. Todo mundo no videogame queria jogar com o Manchester United. Ou Manchester United ou Barcelona, né? Eram os dois times que a gente gostava mais de ver. E eu lembro que a raça do Wayne Rooney em campo era uma coisa absurda, era muito surpreendente. O Rooney não é o maior ídolo da história do United, não é nem perto, tem vários outros, mas é o meu maior ídolo do United. O Nossa, ele jogador que era. me fez mais gostar do United foi o Rooney. Não, nem perto não, chega perto sim. Ele Não, pode nem ser perto eu quero considerado dizer ali. assim, Ele pode tem ser... outros que estão acima dele. Tem Sim, com mais certeza tem, 10. tem mais assim, pelo menos top 10, top Não, ele é um 7, grande 6. ídolo, é um grande ídolo. Eu Com falo assim, para certeza. mim, pessoalmente, ele é o mais. Sim, Do sim. United. É porque Para você mim, ele é o acompanhou de mais. perto. Sim. Teve um jogo que ele meteu eu não sei se foi esse ano, provavelmente não, que ele meteu um gol de bicicleta, bicho. Ah, não, foi bem depois, já foi contra o City, já poderoso, já. Foi Foi contra o contra o City. City, né? Supercopa da Porra! Inglaterra 10, 11. E ele se tinha não me engano. falado, antes do jogo, ele tinha falado que ele tava com raiva do City, que o City começando a incomodar ali, né? E Com foi, ódio, fez né? aquela pintura. Ele para mim, craque de bola, viu? E o Rooney é um cara que joga pro time, sempre jogou pelo time, né? Ele se adequou em várias posições para ajudar o United. Nessas temporadas ele era mais assim, atacante mesmo, lá na frente. Só que com o passar dos anos, para adequar ao time, ajudar o time, Ele chegou a jogar de volante. taticamente, jogou de armador, de ponta, de volante, segundo atacante, centroavante. É um cara Ele até pós bem mais velho depois jogando fora do Manchester United, ele mesmo com todas as limitações de idade, física e tudo mais, ele sempre foi muito raçudo, né? Sempre foi um cara que sempre deu sangue pela camisa. Então, assim, é um dos grandes ídolos, assim, do Manchester United que eu lembro de ver jogar, que eu pagava pau mesmo pela raça do cara, pela força, né, pela vontade em campo, pela entrega que ele sempre deu em campo. Wayne Rooney é gigante. Agora, o Cristiano Ronaldo dispensa comentários, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol. Rio Ferdinand e Vidic. É uma Tem das maiores duplas da história da Premier League. Uma das melhores duplas de zaga da história do futebol, na minha opinião. Que a gente viu, assim, que a gente viveu, eu acho que teve Maldini e Nesta, né? Para mim é a maior, que a gente viveu. Isso. E depois Vidic e Ferdinand. Para mim é uma dupla espetacular. Não, Tô com o Gus aí também uma nessa. das maiores da história da Premier League, com certeza. Do futebol também entra ali nos esquadrões. Jogadores diferenciados, né? Só que assim, eu tenho opinião que assim, a decadência dos dois vieram muito rápido. Eles assim começaram a ficar com idade assim, 33, 34 anos, eles entraram numa decadência muito. Quando eles jogaram em alto nível, o alto nível deles foi
altíssimo nessas 3 temporadas assim. Não, Só que moço, quando tá veio a doido, decadência... porra, mas Ferdinand jogou desde a década de 90, porra, tá doido? Mas eu acho que... Mas assim, vale mais principalmente para Vidic. Vidic com 33 anos já saiu, foi para Inter, foi mal na de Inter. Foi mais a questão física, né? Física, exatamente. A decadência E ó, dele pra você veio muito ver, rápido. ó. Ferdinand não tem Primeira muito temporada tempo, ele era o zagueiro mais tem- rápido da história. A primeira temporada de Ferdinand como titular na Premier League foi em 96, 97. A última que ele jogou muitos jogos, foi 34 jogos, foi em 2012, 2013. Tá doido, porra. E também a questão de que o elenco do o Manchester United teve, pós essa geração aí, 6, 7, 7, 8, teve também alguns anos sabáticos aí, né? Com uns pés de rato aí no elenco, também mas não isso tem é mais como... recente, né, irmão? Ele continuou até Ferdinand. Aí foi depois que Ferguson saiu. Não, os pés de rato foi Smalling, Phil Jones, Johnny Evans, esses pés de rato aí, eles vieram depois um pouco. Apesar de que Johnny Evans estava nesses times aí já, viu? Johnny Evans, o zagueiro. Johnny Evans pegou o finalzinho desse time. Nesse grupo aí tinha o Wes Brown, tinha Gabriel Heinz, que conseguia compor ali, John O'Shea, o O'Shea jogou de tudo, né, velho? Ele era o quê, na verdade? Ele era lateral direito, esquerdo, zagueiro, volante, meio. Lateral direito. Mas ele jogava de esquerda e de zagueiro também, como se fosse natural. Mal em todas, né? Mal em todas. Brown também, apesar de ter dado aquela assistência. Lembrando de Potter, que Potter hoje fez uma live com o Guerrinha e disse que Guerrinha fala assim: o pianista no piano e o violonista no violão. Se você quer colocar o cara que toca violão no piano, tá errado, velho. Muito difícil um jogador polivalente dar certo, né? Não, todos são ruins. O Wes Brown também era um pouco polivalente, jogar na zaga, lateral, também não era essas coisas não, pelo menos ele tem aquela assistência, né, pro gol de Cristiano Ronaldo na final da Champions, ele vive daquela assistência lá de perna esquerda. Quando o Gary Neville parou, o Wes Brown ficou sendo titular depois, né? Ainda nesses times aí, ainda colocou o United sendo campeão. Mas não era o mesmo nível nunca. Não. Manchester United jogando em Old Trafford 7, Roma 1, com o nosso famigerado goleiro Doni, como goleiro da Roma. Quem lembra desse jogo aí, velho? Quartas de final, UEFA Champions League 2006, 2007, 7 United, 1 Roma. E a Roma tinha um baita de um time, hein, velho? Eu lembro desse jogo. Inclusive, eu assisti esse jogo. Saudades do United fazendo isso. Esperança que volte agora, né? Esses tempos. Mas o bom de assistir o United nessa época era que era meio que certeza que ia ganhar, né? A Roma, apesar de ter um time bom, por exemplo, se for jogar United e Roma hoje, a gente fica naquela expectativa, o que será que vai acontecer? Na época, eu lembro que eu já falei com meu pai, não, da Roma e o United passa, não tem chance nenhuma da Roma causar alguma surpresa. Aí veio o 7-1, que acaba virando um jogo histórico, né? Pelo resultado, da fase que estava já da A Roma era um bom time. A Roma, essa temporada, se classificou para a Champions de novo, ganhou a Copa da Itália essa temporada. Lá, olha entendeu? a escalação aqui, Rafa. Então... Doni, Panucci, Doni péssimo, Panucci bom. Mexese, Kivu, Cacete, Williamson, fracos. De Rossi, Vucinic, o montenegrino, Pizarro, Mancini, que jogou no Galo, e ele, Francesco Totti. Mancini na Roma jogava muito. Jogava Roma. Demais. Assim, é um bom time. Mas igual o Gus falou, pela superioridade, pelo elenco que o United tinha, era Roma e United, mais em Old Trafford, você falava assim, não tem a mínima chance da Roma dar um caldo aí, dar um rock, como diz o pessoal no futebol. E o United passa com o pé nas costas, só que assim, 7-1 foi surpreendente. Agora, vamos falar aqui, eu acho que são dos jogos mais marcantes, e aqui eu comecei a ver que esse time ele teria um fruto, porque... Agora, acho que o United tinha parado de competir em jogo marcante, 3-2 contra assim, o Milan. Eu comecei a acompanhar futebol europeu em 2006, final de 2006 e início de 2007. E o primeiro jogo que eu vi da Premier League na minha vida foi um jogo do United, foi contra o Arsenal, só que o Arsenal ganhou. Em janeiro de 2007, o Arsenal ganhou 2-1 no Emirates Stadium com gol de Henry aos 90 minutos.
Mas foi bacana. Rooney fez 1-0, foi um jogo assim, jogado pra caramba. Lá e cá. E eu tenho essa lembrança boa desse time de 6-7, que apesar da derrota contra o Arsenal, que foi o jogo que me fez torcer pro Arsenal, inclusive, foi um jogo muito bom do United também. E foi a primeira vez que eu vi Cristiano Ronaldo, Rooney jogando. Na época o Arsenal ainda batia de frente, né? Foi o United. Batia. Brigava para tentar ganhar o título. Esse ano aí do Manchester United, apesar de toda a supremacia do esquadrão do United, era um ano que o campeonato italiano também estava muito forte, né? Então, tipo assim, no meu ver, o campeonato italiano era muito forte e a gente tinha muitos craques, né? Ali é o início da decadência. Já tinha decaído, já. A decadência acontece nessa temporada, exatamente. Quando acontece 2006. 2006, 2007 é quando o campeonato italiano acaba e aí ele vira o quarto campeonato. Mas o Milan ainda foi campeão da Champions. Mas o Milan tinha um timaço ainda tinha um timaço. Calma. O Milan é o último respiro, mas acaba o futebol italiano nessa temporada. Mas e a Inter 2009, 2010? A Inter também, pois é. Tudo bem, mas não competiu. O futebol italiano morreu nessa época aqui. Não, pô, mas eu tô falando, eu tô falando em relação ao Manchester, né? Essa é a temporada que a Juventus está na segunda divisão. Essa é a temporada que o futebol... O Milan, por exemplo, quase não vai para... Se eu não estou enganado, ele nem foi. Ele foi porque ele foi campeão. Não. Isso aí foi na temporada 7-8 que ele ficou. Porque ele perdeu tempo. Na 6-7 ele ainda foi. No campeonato. O que ele não foi pelo campeonato foi na 7-8, que ele ficou fora da Champions 8-9. Ao meu ver, a decadência do futebol italiano começa ali em 7-8, pô. 6-7 não. 6-7. Porque 6-7 é quando acontece o escândalo, né? No final da temporada anterior. Não, mas e aí os jogadores começam a sair. Ali já deu uma fraquejada enorme, porque o campeonato italiano era bom, não só alguns times. O campeonato era bom. Mas... E aí dá uma enfraquecida gigante no campeonato. Todo mundo ia no campeonato italiano, principalmente nos times medianos ali, buscar jogador para levar. Mas o futebol italiano não se resume a Juventus. Inclusive, a Juventus não fedia nem cheirava nessa época. Exatamente. Quem mandava lá era Inter e Milan. Não, mas aqui é quando o futebol italiano entra na decadência na temporada 2006, 2007. Isso aqui não é opinião, isso é fato. Isso é fato histórico. Não, mas assim, 6-7 eu ainda que não estou acho. opinando. Mas isso é de 6-7 eu ainda não acho. O que vocês estão falando aí não é baseado em fatos, porque quem era campeão italiano, tricampeão, era tricampeão italiano, chama Juventus. Era o time mais forte. Com Ibrahimovic, com Del Piero, com Trezeguet, com Nedved, com Moranese, Emerson, Patrick Vieira, Cannavaro, Thuram. Não era o time mais forte, não. Mas aí... Champions. Mas é porque aqui acabou com a Juventus. Não, mas a Inter foi tetracampeã italiana lá, nessa época. Mas foi porque a Juventus caiu, amigo, e ela herdou um título da Juventus. Não, teve um ano que não teve título. Teve um ano que não teve título. Não, teve título. Um não teve título, no outro ano a Inter herdou um título. Herdou. Sim, a Inter foi tetracampeã e coroou também essa passagem boa com o título da Champions 9-10, o Milan campeão, entendeu? A decadência começou 9, só que... 9 e 10 é um ponto fora da curva, chama José Mourinho, aquilo não era esperado, a Inter não era candidata ao título. Mourinho mas o ponto que eu queria chegar era que o ponto que eu queria chegar é que esse 7-1 voltando aí, se eu não tô enganado, o primeiro jogo não foi um jogo tão fácil assim, não. E acho que nem a Roma esperava um jogo fácil. Assim. 2-1 para Roma. E aí veio a diferença do Old Trafford, o elenco ser muito melhor do Manchester e uma peça que a gente ainda não comentou, que é o Alex Ferguson, né? Que é um puta de um treinador, talvez o maior da história do Manchester e um dos maiores da história do futebol, talvez. Talvez o maior da história do Manchester? Não, é que eu não conheço todos, né? Não, talvez, é o maior, velho. Eu conheço todos. É porque eu não conheço todos, então não posso falar. Fundou o clube, porra. E aí tá um dos maiores treinadores da história. E aí a Roma não aguentou, né? Tomou essa sapatada aí, Cristiano Ronaldo jogando muito, Giggs jogando muito, Carrick jogando muito. Cristiano Ronaldo fez 2 nesse jogo. Evra fez 2 nesse jogo. Carrick também fez 2, eu acho. Marcou. Alan Smith. Eu era fã desse cara, velho. Eu gostava dele. Só que ele era um bom jogador, só que sofreu muito com lesão. As lesões dele acabou com a carreira dele. Só que ele, pra mim, ele é o mesmo caso de Anderson. É professor Pardal Ferguson.
Porque ele era um puta de um atacante, botou ele para jogar de volante, o nível da carreira dele foi caindo. Anderson, a mesma coisa. Mas Ferguson fazia isso mesmo. Ferro vazia. Um amigo meu, né, Pedro Henrique, que não deu para ele participar aqui, porque ele tá trabalhando agora, nesse momento, ele fala que Ferguson, ele, apesar de ser um monstro, né, o maior do United, ele tinha umas pardalzices aí de vez em quando, inventava com borra. Muito, Acontecia. Tem uns treinadores que quando eles são foda demais, eles começam, né, a inventar, mudar demais. Ele mandou o Pogba embora de graça do United, e depois o United recomprou o Pogba da Juventus por 100 milhões. 100 milhões. Agora é o seguinte, o United essa temporada disputou contra o Chelsea, que era um time monstruoso, né, naquela época. E o detalhe aí é que perdeu a final da Copa para o Chelsea. Pro Chelsea. E na semifinal perdeu para o Super Milan. E aí, qual que é a recordação desse agregado? Que eu falo que aqui eu achei que o United tinha voltado, porque o primeiro jogo foi um jogaço, apesar que, sinceramente, velho, mesmo 3-2, a impressão é que o Milan ganharia na hora que ele quisesse do United. Isso que é bizarro. Não, aquele Milan, acho que vai ter um do Milan ainda, acho que alguém falou, né? Vai, provavelmente. O próximo será do Milan. Ou não, né? Esse Milan também é um time. Foi um confronto de dois times históricos ali e eu acho que o Milan estava em melhor fase, né? Não sei se dá para falar que era melhor, acho que até dá. Falar que o Milan era melhor e estava em melhor fase. O United vinha de um ano que não tinha sido campeão e tinha decepcionado bastante na temporada 5-6. Então, foi na 6-7 que começa a voltar a confiança dos jogadores, que Ferguson começa a criar de novo aquela atmosfera ali em Old Trafford. O jogo Mas o Milan estava acima. Então... Esse jogo em Old Trafford foi o jogo que Kaká fez aquele gol emblemático, né? Fez Ia falar isso agora. Trombar o gol que ele fala que é o mais trombou bonito, né, da carreira dele. Ele fala que esse e aquele do Brasil que ele fez contra a Argentina são os gols mais bonitos da carreira dele. Os mais bonitos da carreira dele. Aquele gol emblemático lá, ele fez quem trombar? Heinz e qual que foi o outro que trombou com Heinz? Brown, não foi, não? Foi Brown, Heinz mais Brown, bateram, paf, deu uma trombada assim, ele só... Paul Scholes já falou, né, que não tinha, que foi uma das maiores atuações que ele já viu de um jogador, que não tinha nada que fazer Kaká parar. Kaká e Sirdorf estavam muito bem nesse jogo. Aquela mulher lá falando que Kaká foi um jogador comum, mas isso é um assunto para outro episódio. Isso aí se chama diarreia mental. Quando a gente... Caralho. Quando a gente chegar nos... Você fala assim, velho, isso é fato, irmão. Como é que a mulher não... O Kaká foi um dos melhores do mundo, foi um grande jogador, isso é fato, irmão. Como é que uma mulher fala um negócio desse? Ninguém se mantém... Aquela mesma jornalista que falou que o Rogério Ceni tinha forjado um documento lá para transferência, e ele foi e entrou ao vivo lá. Nunca mais foi visto. Ninguém passa tanto tempo em grandes clubes assim, igual o Kaká passou, se for ruim de bola, não, gente, pelo amor de Deus. É mais um cara que ganhou uma bola de ouro. Ruim de bola, nem opinião tem como respeitar alguém que fala que ele é ruim de bola com opinião. Não tem isso aí é fora. Agora, isso aí é fora da realidade. Aqui 06-07, qual o destaque que você dá nessa temporada, Gus? O United é aquilo, né, velho? Time épico, histórico, ele chega em tudo. Então foi vice da FA Cup, ganhou o campeonato inglês e semifinal da Champions. E durante grande parte da temporada, Scholes e Giggs, que já eram caras mais experientes, eram os destaques, né? Rooney já tinha ganhado um tamanho ali no United, já estava lá desde cedo, foi para lá com 16, 17 anos. E Cristiano Ronaldo foi crescendo durante a temporada. Durante a temporada ele foi virando foi virando o centro das atenções mesmo, né? O Rooney passou a ser do cara que decidia ao cara que ajudava o decisivo. E isso ajudou o United. Na época até falavam que o Rooney e o Cristiano Ronaldo não se picavam e tal, porque o Cristiano Ronaldo estava tirando os holofotes do Rooney, né? E era o contrário, eles se davam bem demais e eles se completavam muito em campo. E eu acho que qualquer um na época que jogava junto com o United, junto com o Cristiano Ronaldo, que é o caso do Rooney, né?
Já vi, esse cara aqui é diferente. É para esse cara aqui que eu tenho que passar a bola na hora de decidir. Né? E foi um processo muito importante para o Cristiano Ronaldo ser o Cristiano Ronaldo de agora, né? Essa parceria dele com o Rooney, ter um cara experiente com o Giggs do lado. Eu acho que isso aí é mais... Sempre quando você tem um elenco assim muito foda, que começa a sobressair muitos caras, começa, né? Essas histórias de que uns não se bicavam, outros caras não se davam bem, que não sei o quê. Mas, assim, haja visto o que a gente viu desse Manchester aí e pelas postura do próprio Cristiano Ronaldo e do Rooney, você vê que é simplesmente balela essa parada aí, né, de que os dois não se bicavam, né? Cristiano Ronaldo nessa temporada, assim, o destaque foi ele, porque as últimas 3 temporadas dele no Manchester foi meio que temporadas de adaptação, ele era muito novo. Essa temporada ele já se mostrou sendo um dos destaques do time, talvez não um destaque maior, mas com certeza ficou ali segundo, terceiro destaque do time, já foi bem artilheiro, fez 23 gols na temporada. Então essa temporada veio para a ascensão dele, que a partir da próxima já foi o Cristiano Ronaldo que a gente já conhece. Já se criava expectativa em cima, né? Até porque ele foi para a Copa 2006, né? Ele foi para a Copa 2006. Não, ele já era assim, um dos principais jogadores de Portugal, né? Era Figo e tinha Cristiano Ronaldo. Não esqueça, quando o Figo saiu de campo, uma substituição num jogo, ele entrou em campo e o Galvão Bueno falando: olho nele, o sucessor de Figo e não sei o que e tal. E a história aí vê que o cara passou Figo muito, né? Inclusive. Mas agora, em 2007, que vocês falaram aí, é quando chega a turma, né? É quando chega a turma do próximo passo. Que chega o nosso glorioso Owen Hargreaves, que era um puta de um jogador, mas as lesões perseguiam. Muita lesão. E aí trouxe a molecada. Anderson e Nani, os 2 melhores jogadores do Campeonato Português, que vieram do Sporting do Porto. E ele, né? Carlitos Tevez, que chegava do West Ham, da MSI, né? E aí, irmãos? E aí, o time é a versão melhorada? E aí Tevez chegou para fazer o trio lá com a trinca. Com o Cristiano e o Rooney, né? Com a camisa 32. E que trio que foi também, né? Se fosse hoje, ia ter algum apelido desses aí. É verdade. Alguma coisa assim. RCV, sei lá. Tá. CRT, porra. Cristiano, Rooney e Tevez. Velho, vamos lá. Rafa falou isso aí, que Cristiano estava dando aquela adaptada. Realmente, essa temporada é aquela... Ele estava na curva assim, né? A curva dele tá subindo. Essa temporada... O gráfico foi assustador. Que essa ele fez 42 gols na temporada. Isso. Essa temporada foi que ele bateu o recorde, né? Que foi quebrado por Salah muitos anos depois, de mais gols em uma edição da Premier League. Aí Suárez veio a empatar com ele, mas não passou. Aí Salah passou, que foi 31 gols em 34 jogos. É um recorde que aí perdurou bastante. Foi o artilheiro da Champions, artilheiro da Premier League, melhor jogador, melhor do mundo. Essa temporada foi que ele... E era um futebol, falando assim, parece, não, é o mesmo jogador do Real Madrid. Não era um jogador bem diferente do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Flutuava bastante. Não jogava tão perto do gol, usava muito mais de habilidade. Ele é um cara habilidoso. Pintava muito, né? Dizem que, alguns dizem, né? Nunca vi nada comprovado, que ele mudou o jeito dele de jogar, até por uma lesão que ele teve, que hoje em dia não pode, o movimento dele é limitado, né? Do joelho. Não sei se é verdade isso. Mas é bem diferente o jogador que ele foi do Real Madrid desde o início para o jogador que ele era nessa época do United aí. Ele fintava demais, ele brincava, passava bem em cima da bola. Como diz Bruno Formiga, eu não costumo concordar muito com o Bruno Formiga, não, mas essa análise dele foi... Bruno Formiga, ele deixou de ser analisador para ser lacrador, mas enfim. Ele falou que o Cristiano Ronaldo, nessa época, ele era um jogador mais divertido, né? Igual o Gus falou, flutuava, ia para um lado para o outro, pisava o pé na bola, dava caneta, chapéu, tinha muito mais arrancada em velocidade pelas pontas, né? Agora, o pessoal que acompanha mais de perto a carreira dele fala que realmente ele teve essa lesão aí, que é crônica, no joelho, né? Que por isso ele limitou os movimentos dele, aí ele adaptou o jeito de jogar. Né? A gente não sabe se é verdade, mas se for verdade, que absurdo, né? O cara mudar totalmente o jeito dele e subir mais ainda o nível de
Ele nessa época até tem uns vídeos de melhores momentos dele do ano, assim, você vê, tem muitos skills dele mesmo, assim, dele chegar na linha de fundo e fazer aqueles jogos de perna com a cabeça, igual Você Ronaldinho tá falando Gaúcho. do lance famoso que ele fez contra o Arsenal, que ele pegou a bola na lateral e ficou passando o pé em cima da bola lá. Ficou passando o pé. Ele tinha muito assim, claro, né? Por proporções diferentes na época, mas ele tinha um pouquinho da pegada do Ronaldinho Gaúcho, né? De querer jogar o futebol arte e tudo mais. Mas assim, era um Cristiano Ronaldo mais jovem, né? Cabeça diferente. O futebol também era diferente na época. Hoje em dia, talvez não daria tão certo Cristiano Ronaldo. Que pena essa lesão aí, né? Eu acho que eu não sei, ninguém sabe se essa lesão é real, mas eu acho que, na verdade, ele entendeu que para a longevidade da carreira dele era muito melhor ele ser um cara que se mete gol do que fica criando jogada. E ele descobriu isso aqui nessa temporada, porque o cara faz 40 gols, velho. Ninguém fazia isso na época. Eu lembro que eu vi os guias da placar de campeonato europeu, aí eu vi jogador com 35 gols com 40. Você nunca imaginava que alguém um dia na história ia fazer isso de novo. Isso aí foi banalizado por ele e Messi, né? Que foram 10 temporadas, 11 temporadas deles dois marcando mais de 40 gols por temporada. Isso aí banalizou. Agora, um cara que mete menos de 40 gols na temporada, a gente acha que ele não tem que ser melhor do mundo, porque ele Messi banalizou isso. Fica parecendo que é fácil, né? Mas eram os caras que são... A curva dos caras é muito acima dos jogadores. Mas normais. O que antigamente a gente pensava. 15 a 20 gols, você tem um atacante do caralho. Puta que pariu. Aqui no Brasil a gente pensa isso. Quando a gente pensa numa contratação, quando chega um atacante pro time nosso aqui no Brasil, qualquer um que seja. Não, esse cara aí vai fazer uns 15 gols no Campeonato Brasileiro. Traz logo, é importantíssimo. Comparando com ele próprio no ano anterior que a gente estava falando, 6-7, que ele fez 23 gols, ele e Rooney, números excelentes para dois atacantes. Pra você ter dois caras num clube que faz 23 gols na temporada, era excelente. Aí o cara me faz 40 e tantos gols na temporada. Aí mais para frente faz 90, Messi fez 90 e tantos gols na temporada. Isso aí é porque a curva dos caras é muito acima de um jogador normal. Não, aí na temporada não, pô. Se fosse 90 gols na temporada, Messi no ia ser no ano, né? Foi no ano. Mas a cabeça chegou a 70 gols nessa temporada, se não me engano. É muita coisa também. Foi no ano. Mas assim, que a cabeça tava no calendário brasileiro, que é o ano inteiro. Mas a gente fica mal acostumado, vamos dizer assim. E quando os dois pararem de jogar, por exemplo, vai começar, né? A galera, Irmão, nossa, o futebol ficou ruim. Mas deixa eu explicar, isso aí é ilusão, sabe por quê? Porque a partir de agora, eles já mostraram que isso é possível. Isso vai ser comum, porque Lewandowski já faz isso, Haaland já tá fazendo isso, Mbappé já fez quantos gols esse ano, Rafa? Você que sabe. 40? Mbappé, esse ano, o gol dele não tá muito assim, não. É o ano passado que ele fez mais gols. Essa temporada. Na temporada ele fez uns 40 gols, não fez, não? Não fez isso tudo, não. Fez isso tudo, não. Mas velho, eles mudaram o futebol, esses dois caras, velho. O problema é esse. Não, eles mudaram. Existe um futebol hoje de Messi Mbappé. Na temporada 2021, 42 gols em 47 jogos. É tipo o que Cristiano Ronaldo fez na temporada. Aí, ó, Cristiano Ronaldo fez 42 gols em 49 jogos nessa temporada 6-7. Mbappé esse ano já passou dos 40, a primeira vez. 7-8. Que a inspiração do Mbappé é o próprio Cristiano Ronaldo, né? O que eu já vi de número assim, que eu já vi falar de quando a gente conviveu, o único cara que eu já vi falar com números parecidos assim antes de Cristiano Ronaldo e Messi é o Fenômeno, né? Teve uma temporada no Barcelona que ele fez, acho que foram 48 gols em 49 jogos, ou o contrário. Mas assim, foi uma coisa totalmente fora da curva e foi e o fenômeno no Real Madrid, antes o recorde de gols em uma edição única da La Liga era do Fenômeno, que Messi quebrou isso em 2012, 13 ou 11, 12, e depois Cristiano Ronaldo quebrou esse recorde também em 14, 15. Só que antes de Cristiano Ronaldo e Messi, o recorde de gols em uma edição da La Liga era do Fenômeno. Agora, ô Andrezão, se você me permite aqui fazer uma pergunta para Rafa, o nosso querido polêmico aí, que já lançou as 3 polêmicas hoje, que eu queria saber dele o que ele achava de Nani. Nani? Tentava imitar Cristiano Ronaldo. Até no corrido. Até no corrido, Nani tentava imitar. Nani não é um mau jogador.
Inclusive, Nani foi muito importante nas conquistas de Portugal aí, agora da Euro e da Liga das Nações. Ele era um jogador até importante para o United, era um 12º jogador, entrava bem, fazia um golzinho. Só que também Nani era questão física. Pouca gente lembra, mas Nani machucava muito, ele ficava mais fora do que disponível. Entendeu? Isso aí atrapalhou ele bastante. Talvez se ele não tivesse esse problema físico, ele tinha mais sucesso no United e no futebol. Mas ele, sim, ele ficou muito tempo no United, né? Mas foi um bom jogador, a carreira é uma carreira assim, que você respeitável. Não, isso aí eu tô zoando, falando que ele imitava Cristiano Ronaldo, mas ele era um bom jogador, entrava bem, ele era um 12º jogador nesse time, entendeu? É que ele tinha uma referência muito forte, né, do Cristiano Ronaldo, até fazia pra gol bater decisivo, mas assim, ele talvez, se não tivesse tido tantas lesões, talvez a carreira dele seria de mais sucesso. Foi uma boa carreira, mas talvez seria de mais sucesso. Um bom jogador. Agora, vamos lá, vamos falar aqui da Champions para a gente chegar na reta final, que foi o ano onde o United conseguiu a histórica, né, Champions lá na Rússia, em Moscou. E aí a gente destaca o seguinte, semifinal, rolou um Barcelona e United. Quem tem memórias desse confronto aí histórico? Eu lembro aí do time do Barcelona que era encardido, né? Era começando, aquela transição, né? Era começando a rivalidade ali, CR7 e Messi, né? Isso. Só que na época o CR7 tava, assim, um degrau acima ainda. Depois que o Messi veio começar a brigar mesmo, chegou a passar e hoje... Não, mas aí eu discordo, Gus, aí eu discordo. Os dois Não, já... o Messi chegou a ganhar. Não é que tinha rivalidade, ainda não, era o começo. Mas o CR7 não tava um degrau, talvez essa temporada ele foi acima, lógico, mas na temporada anterior o Messi foi o segundo na bola de ouro, o Cristiano Ronaldo foi o terceiro. Então ali já estava pareado, entendeu? Essa temporada o Cristiano Ronaldo foi acima, mas Messi ele já tinha demonstrado futebol. Essa temporada os números dele foram bons também, e na outra ele foi o degrau acima, nessa temporada Cristiano Ronaldo. Mas ali já estava começando a rivalidade. Mas o Cristiano Ronaldo, ele chamava mais atenção na época, né? Ele era um cara mais midiático e tudo. O Messi, desde sempre, ele fez sucesso. Só que essa Ele é um temporada puta do jogador, Cristiano né? Ronaldo mudou a vida de Messi, porque aí na outra temporada eu lembro que Messi virou O Messi veio para bater, Isso. o que o Cristiano Ronaldo estava fazendo. Só que aí é o seguinte, Gus, Cristiano Ronaldo chama mais atenção até hoje. Questão de mídia, ele é muito mais marqueteiro e midiado do que Messi, entendeu? Carismático. Sim, mas exatamente. Sim, Cristiano Ronaldo eleva muito, inclusive, a mídia do próprio Messi, né? Como tem essa disputa, talvez se não existisse o Cristiano Ronaldo, fosse o Messi sozinho, o Messi não seria tão midiático assim. Mas o Messi chegou a ter uma época que ele estava acima do Cristiano Ronaldo, até essa época aí de 90 gols no ano e tudo, ele chamava mais atenção que o Cristiano Ronaldo. E nessa temporada 2009, de 2007, 2008, o Cristiano Ronaldo estava bem à frente do Messi em questão de chamar atenção, de ser o cara do ano. O cara... Isso na época ele atraía muito paparazzi também, né? Que ele era o cara que sempre estava na moda, era o cara que se cuidava bastante e tal, chamava atenção bastante no futebol, que não era a época que os jogadores tinham tanta vaidade, né, de negócio e tal. Começou a chamar a atenção de paparazzi, começou a fazer mais... Ficava olhando no telhão durante o jogo. Começou a puxar mais cabelo. publicidade, né, assim, publicidade de roupa, esses trem, relógio, marcas, etc. Ele começou a virar um businessman bastante, né, fora de campo também. Inclusive, olha essa escalação do United contra o Barcelona. Comenta aí esse time. Van der Sar, Hargreaves, Ferdinand, Brown e Evra, Ji-sung Park, Paul Scholes, Carrick, Nani, Ronaldo e Tevez. Tirando o Wes Brown, não tem um elo fraco desse time, né? Não tem. E o Barcelona? São 10 jogadores de nível enorme, gigantesco. E Giggs entrou no segundo tempo no lugar de Nani. O Barcelona vinha com Valdez, Zambrota, Puyol, Milito e Abidal. E Yaya Touré, Xavi, Deco, Messi, Iniesta e Samuel Eto'o. Com a Henry entrando no segundo tempo. E Ronaldinho? Tem Ronaldinho aqui não. Ronaldinho tava no Barcelona. Mas não jogou não. Não jogou não, né? Ele tava no Barcelona. Acho que, se não me engano, o Ronaldinho saiu do Barcelona já na outra temporada. Na 8-9. Ele saiu na 8-9. Quando ele saiu, ele já não tinha mais o protagonismo. O prestígio.
Ele não tinha aquele prestígio protagonista. Guardiola estava começando a... Mas Ele não jogou o esse Guardiola, não jogou? O Guardiola Jogou, não. cortou ele. Guardiola cortou. Na verdade, ele estava em má fase. Guardiola chegou e cortou ele. Aí não era Guardiola ainda não, mas ele estava em má fase. Mas eu sei qual que é a história. A história é Ferran Soriano, que está no City, conta, né? Que ele precisava de um técnico que fosse disciplinador, mas justo. Porque Rijkaard era disciplinador, mas injusto. Ele falava uma coisa com os caras e fazia outra depois. E aí Guardiola, quando chegou, falou, velho, com ele não tem isso. Aí diz que Ferran Soriano até fala, se colocasse nessa temporada o Barcelona B de Guardiola contra o A, o B ganhava. Mas esse jogo United-Barcelona foi um jogo que mesmo que fosse um Super Chelsea, foi o jogo que falou, não, se o Barcelona ganhou, se o United ganhou desse Barcelona aí, ele vai passar o carro no Chelsea, né? Até porque o Chelsea não tinha... Forte, porra, né? Não, era um time massa, eu falo assim, não tinha melhor do que o do United, tamanho que tem hoje. Ah, tá. O Chelsea não era aquele time que era um time que todo mundo, assim, todo mundo não, mas quem não acompanha futebol regularmente, falava, ué, como é que esse time tá na final da Champions League? O que é esse time aí? Porque tava começando, já tinha alguns anos. Já incomodava na Premier League e tudo. Mas acho que já tinha ganhado um título, né, se não me engano. 2, eu acho. Só que ainda né, não. Rafa? 2004, 5, 5, 6. Só que hoje, se o Chelsea não. O Chelsea campeão inglês. 4, se o 5, Chelsea não 5, 6. chega. 4, 5, 5, 6. Hoje em dia, se o Chelsea não chega ali nas fases finais, todo mundo pergunta, né? Cadê o Chelsea? O que está acontecendo? Na época, o Chelsea chegando na final de Champions League era uma surpresa. E aí o United ganhando desse Barcelona, já todo mundo falando, não, esse título aí é do United. E a final não foi assim, né? Ô, velho, eu achava que era do Chelsea. Agora vamos fazer 1-1? Quem é melhor de cada posição, de cada time? Vamos. Bora? Então vamos lá. Voto para vocês três. Primeiro com o Gus. Van der Sar e Peter Cech, Gus. Fica com quem? Se alguém votar Peter Cech aí, eu brigo. Ai, Jesus. Peter Cech é muito melhor do que Van der Sar, velho. Muito melhor. Van der Sar, pra mim, é o melhor goleiro da história do United. Maior do que o Schmeichel, inclusive. Ah, Porra. aí não. Aí eu Pelo amor de agora- Deus, aí. Polêmica. Van der Sar Polêmica. pegava Cara, demais. aquele Pelo amor foi de lá, Deus. ninguém me deixa falar aqui, eu tô indo embora dessa porra. Mas esse programa nesse aqui tá uma voto aí, porra. nesse voto aí eu vou acompanhar a Gus, porque eu sou muito fã do Van der Sar também. Com o Van der Vou ficar Sar, nele. né? Eu sei, Rafa. Peter Cech, 1000 vezes. Tá doido, moço? Então, 2-1 deu o Van der Sar. E você? Eu votei em Peter Cech, mas meu voto aqui é só perguntar, velho. Peter, 2-2, então. Vocês opinam. Vamos lá. Eu vou falar de acordo com a escalação que tá aqui, beleza? Tá. Esse ano jogou do lateral direito contra o Wes Brown. Quem é melhor? Mesmo que não é a posição de esse ano, mas eu vou de esse ano. O West Brom era muito ruim. E o seu, Esse é também. Esse ano. Esse ano. Então, beleza. Ferdinand e Ricardo Carvalho, Gus. Ferdinand. Pô, Ricardo Carvalho é sacanagem, né? Ferdinand, sem sombra de dúvida. Mas Ricardo Carvalho era bom, pô. Tá sacanagem. Porra, mas comparado a Rio Tá Ferdinand doido? não dá Não, não. Quando você é. fala em sacanagem, eu falei, Sacanagem, um pouco tá doido? aquele Eduardo Brock, Aí, ó, vocês que voltam no Cruzeiro, é foda. John Terry e Vidic. John Terry. John Terry. Eu não gosto do John Terry, mas eu reconheço ele como um grande zagueiro. Não gosto dele, mas reconheço ele como um grande Não, zagueiro. Mas na ele comparação como com pessoa, ele como pessoa, ninguém gosta dele, não. Ele é Não, porqueira. eu não gosto Eu nem falo até como porque ele jogou zagueiro. no Chelsea, grande parte da carreira dele, e eu não gosto do Chelsea também. Mas Talarico. Mas eu gosto dele porque ele chutou o Busquets, ou coisa boa. O Busquets, eu detesto aquele cara. Superestimado. Muito. E agora vamos lá. Evra e Ashley Cole, Gus. essa é difícil, viu? Mas eu vou de Evra. Clubista. Eu vou de Ashley Cole pela história, jogou muito mais tempo em alto nível do que Evra. Evra teve uma decadência muito rápida. Eu também vou de Ashley Cole. Gostava muito dele. Sem contar que Evra explodiu mais velho, né? Lá com os 27 anos. Aí. Isso. Apesar, né, Rafa, de Ashley Cole ter saído. Não, apesar de ser um larápio, eu vou nele. Traidor. Vagabundo. Vagabundo. Judas. Makelele e Carrick.
E aí, Makelele. Aí eu não entendo Gus, não, bicho. Aí eu vou de Carrick. Eu vou de Ô, Carrick. eu sou fã de Carrick, eu vou Makelele, de velho. Carrick. Eu sou fã de Makelele, eu gostava demais dele jogando. Carrick. Também tô de Carrick aí, viu, Gus? Essa aí eu achei que você ia votar sem pestanejar de Carrick. E eu voltei sem planejar, mas eu gostava demais Tá do doido, velho. Makelele. Makelele jogou demais, velho. Não, mas pra mim, Carrick foi mais jogador do que ele. Também acho. Makelele era o craque do Real Madrid. Michael Ballack versus Owen Hargreaves, Gus. Ballack. Ballack. Michael Ballack. Mikael Ballack, sei lá como é que pronuncia direito. Vou de Ballack também. Hargreaves era um cara importantíssimo taticamente, né? Mas ele não era tão bom quanto o Ballack, não. Tão bom jogador. Agora é a hora. Frank Lampard versus Paul Scholes. Quem joga no seu time, Gus? Sempre. Eu sou fã demais de Portugal. Velho, assim, é difícil, né? Porque os dois são considerados os melhores meio de campo da história da Premier League, de seus times, da história do futebol também, eles estão ali no top 20. Só que eu era fã demais de dois caras, velho. Mesmo que eu não torcia, eu era fã de Gerrard e de Lampard, então eu fico com Lampard. Eu também, pelas memórias da época, igual o Rafa falou de Gerrard e Frank Lampard também na época, ele me marcou bastante, então seria muito absurdo eu escolher outra pessoa senão ele. Na época o Lampard também estava mais no auge, né? O Scholes aí já era mais velho. Mas o que o Scholes jogou, bicho, você tá doido, o cara jogava demais. Eu sou muito fã de Gerrard, que Rafa falou, mas de Lampard eu nunca gostei muito, não. Eu sou mais fã de Gerrard. Inclusive, eu prefiro Gerrard do que dos três, eu prefiro Gerrard. Pra mim, Gerrard é o melhor, porque eu sou fãzaço dele. Gostava dele demais. Só que entre Scholes e Lampard é difícil. Foi o mais difícil que eu tive até agora aqui, mas eu fico com o Lampard por conta disso. Mas escolher Scholes é o também. melhor, velho, dos três. Mas, não, assim, claro. Mas, pra mim, eu assim, coloco o Lampard em terceiro. Eu odiava Lampard de tão bom que ele é. Só que Lampard, ele era um Ele era cara muito mais... matador, muito artilheiro. Ele era mais matador, Jogava né? Ele jogava mais perto do gol. Véio, ele era diferenciado, velho. O cara era chato. Eu odiava não, o moço, Chelsea. igual eu tô te falando, sobre os três. Odiava o velho, Chelsea. sobre os Odeio três, o Chelsea, na verdade. Sobre os três jogadores, se você escolher qualquer um em primeiro, em terceiro, pra mim tá de bom tamanho, entendeu? Mas a minha opinião é que Gerrard é o melhor. Segundo Andrezão tem uns ódios por uns clubes, mano, que eu não fico sem entender. Chelsea, PSG, essas porra tudo. Isso é um Mas inferno. eu tô no mesmo time de André. Agora vamos lá. Vamos lá, velho. Não precisa votar, não, né? Cristiano Ronaldo e Joe Cole. Aí não dá, Joe né? Cole é muito melhor do que ele no CM. Deve ser. O Joe Cole era craque no CM. Já O passou. Joe Cole jogou muita bola, mas não dá, né? Jogou o negócio das lesões, né? Mas Uma lesão. E vamos lá. Agora, para comparar, Carlitos Tevez versus Didier Drogba. Drogba. Até jogou muito na época, mas Drogba. Mas você vai comparar Rooney com quem? Maludá. Porra, aí não, velho. É melhor comparar Tevez com não. Aí não. Moça, é melhor ter que comparar Tevez com Maludá e Rooney com Drogba, pô. É isso mesmo, Tevez e Maludá. E aí, você escolhe. Mas taticamente era mais parecido. Drogba com o Tevez. Era a função do centroavante. O negócio é polêmica, Gus. Rooney ou Drogba, moço? Isso. Aí Tevez ou Maludá? Tevez ou Maludá? Tevez, tá doido? Tevez também. Tem como. Maludá era um cara bacana, tocava um pandeiro como ninguém, mas não entra aqui, não. E agora, então, vou para a polêmica. Wayne Rooney contra Drogba. Gustavo Malta. Peraí, mas você vai ter que explicar por que Rooney é melhor que Drogba. Me dá uma explicação. Não, eu não acho melhor. No seu time. Eu escolheria Rooney pro meu time. Eu escolheria Rooney pro meu time. Primeiro, por ser mais completo. Mas só que aí é até difícil falar por que escolheria para o time, porque são posições diferentes, né? Rooney era mais segundo atacante e Drogba matador. Drogba fazia mais gol, indiscutível. Mas para o meu time eu escolheria Rooney, cara mais completo, criava muito, brigava mais pelo time. Mas Drogba não fazia muito mais gol. Falando, né? Drogba também brigava muito pelo Chelsea, mas taticamente falando, Rooney era mais completo.
Eu tô igual o Gus aí, igual eu falei no início do podcast, quando eu falei da dupla Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. O que me cativou no Manchester United foi essa dupla Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, a forma que ele era raçudo dentro de campo, a forma que ele se portava dentro de campo com o elenco. Então, para mim, Wayne Rooney, no meu time, jogaria Rooney no lugar de Drogba. Assim, Gus falou aí, mas o Drogba não fazia mais gol que o Rooney assim, não. Acho que a Rooney até fez mais gol que ele na carreira aí, se eu não tô enganado. Entendeu? Será, velho? Eu acredito. Talvez na carreira sim, porque o Rooney jogou mais tempo no United. Assim, Rooney era mais titular do United. Rooney era mais polivalente, né? Se adequou em várias posições, jogou bem em várias posições no United. Taticamente era melhor, só que assim, Drogba também era um cara que dava o sangue pelo time. Aquela Champions 2012 lá foi 50% de Drogba, né? 50% dele, 50% do time do Chelsea. Ele voltava para marcar, inclusive, coitado, fez até pênalti lá. É difícil. Mas eu fico com o Rooney. Eu acho o Rooney melhor, mais completo, mas é difícil. Velho, é difícil demais mesmo, viu? Que eu vou falar com vocês. Drogba é outro que entrou nesse time aí de cara detestável por mim, velho. Porque o cara infernizando. Tipo Lewandowski, entendeu? Esses caras, eu detesto esses caras, velho. Esse cara me incomoda, entendeu? Não o sucesso dele, mas é chato. Um dia nós vamos colocar Lewandowski frente a frente com o Andrezão. Não, eu gosto dele. Eu só quero que ele fique quilômetros de distância de mim. Assim como nós vamos fazer um encontro Rafa e Ferreirinha. Pois é, Ferreirinha não tá jogando nada, né? Vamos ver se Rafa tava certo. Deixa eu te falar, ele tá indo para os Estados Unidos, viu? Aí, ó, ex-jogador. Aí acabou. Peraí, calma aí. A gente tá chegando aqui à reta final do Confrades, desse episódio, e a gente vai fazer o troféu Ferreirinha do Manchester United, tirando Cristiano Ronaldo, ele tá fora. E aí a gente vai fazer o aglutinado. E Rooney também tá fora. Quer dizer, velho, fudeu, né? Não tem jeito. Aí fica entre Scholes e Giggs. Scholes e Giggs era esse jogador em atividade já nessa época, porra. Ah, não. É o seguinte, vamos combinar um negócio aqui na reta final. Troféu Ferreirinha, não importa onde Ferreirinha vai passar, velho. O nome do troféu é Troféu Ferreirinha. Ele pode acabar a carreira. Independente do que ele conseguir na carreira, né? Só que se ele fracassar nos Estados Unidos, publicamente nós vamos gravar um vídeo, IGTV, falando que Rafa estava certo. Não, mas deixa eu te falar aqui. Eu vou fazer isso, Gabriel e Gus. Pra mim já é fracassado, né? Com essa idade de ir pra lá. Meu Deus, pra mim já é fracassado. Com essa idade, agora se ele tivesse 30 anos, 31 anos, 32 anos, agora com quantos anos que ele tem? 22, 23? Vou te comentar aqui. Não, mas é uma escolha de carreira deplorável mesmo. Rafael criando inimizades pro podcast, Bruno Formiga, Ferreirinha. Não, mas Bruno Formiga não tem que vir no podcast mesmo, não. Eu também acho que não. Deus, não faz questão dele aqui, não. Vocês estão muito nervosos, gente. Se você quiser, você faz lá no Paranoias lá, pode chamar ele. Agora cara, tá muito nervoso. Cara, tá muito nervoso. Você tá doido. Aqui não. Daqui a pouco vai sobrar só Rica Peroni e Ale Oliveira. Rica Peroni jamais vai vir aqui. Isso é fato. André Paulino. Gustavo Meu Malta, Deus. Para dar aquele destaque final aqui do nosso podcast, nosso Não, pois é. E tem uma menção honrosa aí para a temporada 8-9. O time chegou na final, né? Foi derrotado pelo Barcelona. A gente vai acabar agora no 7-8, porque já foi muito podcast e hoje o meu cachê tá caro. Inclusive, se você tá vendo até agora, você não faz nada da vida. Ouvindo até agora, né? São vagabundos. O que você tá fazendo sua vida, né? Mas, então, dando destaque final, falar do 7-8, da final da Champions League, né, contra o Chelsea, que ainda teve Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, né? Que é uma coisa que muita gente usou para criticar ele no tempo, chamar ele de pipoqueiro e tudo, que ele perdeu o pênalti. E quando era para ser o título do Chelsea, John Terry escorregou e perdeu o pênalti.
e o United veio a ser campeão depois. Se não me engano, o Van der Sar pegou o último. Pegou Mas de Anelka, né? Foi. isso, fica de destaque aí algo que Cristiano Ronaldo levou por algum tempo, não muito, mas uma cunha de pipoqueiro, porque perdeu esse pênalti. Algo que eu não concordo, nunca concordei. Era a época da paradinha, né? Que ele fazia. Torneio ia bater o pênalti, ele fazia aquela paradinha. Tava na moda essa paradinha, depois da FIFA proibiu. Só que assim, ele fez o gol do jogo, né, velho? Mas na época você não mete o gol. proibiu porque o Brasil não fazia paradinha, né? Os caras faziam paradona, né? Os caras vinham correndo e paravam. Ele dava só a miguelada ali, né? Agora, essa paradinha eu lembro de um lance, velho, de Neymar contra Rogério Ceni. Nossa, aquela ali foi feia. Andrezão deve lembrar qual gol que é. Ele deu uma paradona, pau, o Rogério Ceni deu um pulão pro lado, ele, tocou no lado. Os goleiros ficavam Quem fazia isso muito era aquele Alex do Palmeiras, que é atacante, eu esqueci o nome dele. Para mim, o que fazia a melhor paradinha era um do Atlético Paranaense, que jogava com o cabelo desenhado uma bola no cabelo. Alan Bahia, não sei. Foi assim. Era Alex Mineiro do Palmeiras, na época, que fazia os pênaltis também? Eu não lembro quem era. Alex Mineiro já era mais velho nessa época. Já era mais velho. Ele fazia uma paradaça nessa época também. Mas assim, o destaque, né? Porque assim, eu na época eu era hater de Cristiano Ronaldo, velho. Eu não gostava do Cristiano Ronaldo, não gostava do Manchester. Então eu ficava puto vendo o Manchester ganhando. O Manchester jogava muito, eu ficava puto. Né? E mais que o Cristiano Ronaldo, que eu achava ele mascarado, tirado, prosa ruim. Né? Mas assim, foi um time assim que foi bem na época que eu comecei a acompanhar futebol e foi um privilégio ter visto jogar. Eu tinha esporte interativo aqui em casa, na antena parabólica, eu passava a Premier League e acompanhava de perto todos os jogos. Foi bacana demais, que assim, nós, né, eu e o Gabriel principalmente, a gente começou a acompanhar futebol bem na época que Cristiano Ronaldo e Messi começaram a surgir, então a gente acompanhou a carreira dos dois todos, né? Então foi bacana demais. Esse time aí só lembranças boas, né? Boa, vai lá, Gabriel, manda seu destaque final aí, irmão. Meu destaque final, já que a galera falou do Cristiano Ronaldo e do Rooney e tudo mais, dos ataques, eu vou deixar o destaque para os goleiros de Chelsea e Manchester nessa época, que eram os dois absurdos de goleiro, o Van der Sar e o Peter Cech, né? Inclusive, quando eu era pequeno, jogava bola, jogava no gol, além do Buffon, minhas referências eram o Peter Cech e o Van der Sar, que são dois gigantes, inclusive de altura também, né? Mas são dois gigantes da bola, então assim, dois elencos de futsal, mais ou menos. Agora de campo, a carreira foi curta. Esses bracinhos de Tiranossauro Rex eu não funcionam lá mesmo. Não, a de campo, futsal deu certo. Volpe, né? Futsal deu certo porque eu era muito alto, né? Então dava certo ali que eu era do tamanho do gol, mas E agora que eu tô pesado, se eu voltar pro gol de futsal, eu tampo dos lados também. Boa. Mas o destaque eram dois elencos completos, né? Defesas muito boas, ataque muito bons. Então vamos ficando por aqui, né, meus confrades? Quinta é a nova sexta. Quinta é a nova sexta. Já vai começar no próximo episódio. Qual que é o próximo episódio, Rafa? Finaliza aí para mim. Qual que é o próximo episódio e dá aquele tchau pra galera. O Esquadrão Milan 2006-2007, que inclusive ganhou do United 6-7, que a gente já abordou aqui. Então fica o convite a todos ouvirem o Esquadrão do Milan com Kaká fazendo chover naquela época. Milan 2006-2007, te vejo no próximo episódio do Confrades Podcast. Valeu. Tamo junto. Valeu. Fazer meu lanchinho aqui.